Bom dia com Jesus, vamos à nossa parte 2 aqui da nossa reflexão. Ainda sobre experiências, podemos observar a construção do Titanic, né, que foi construída por dois engenheiros, projetados, né, por dois engenheiros britânicos. O nome deles está aqui anotadinho, é Alex Callister e Thomas Andrews. Foi inaugurado em dia 10 de abril de 1912 e afundou no dia 15 de abril, 5 dias no mar. Homens experientes que fizeram aquela embarcação gigantesca, linda, a gente vê as fotos, maravilhosa. Foi projetado para ser um navio assim mais luxuoso do mundo, mais seguro e que não viessem aí a pique, a afundar. E afundou em 2 horas e 15 minutos, se eu não me engano. Eu estava lendo sobre a matéria e é triste, né, gente? Eles acreditavam que eles iam conseguir fazer uma viagem abençoada, uma viagem maravilhosa, mas as dificuldades aparecem. Eles não contavam com o iceberg, né? E vamos fazer um paralelo aqui com a Arca de Noé, gente. O que era a Arca de Noé? Um barco construído por um agricultor. Não era agricultor? Noé era agricultor. Quando a gente vai ler lá em Gênesis, a gente vê que Noé era agricultor. Mas Noé também era o quê? Um homem que ouvia a voz de Deus, um homem que obedecia a voz de Deus, um homem que estava atento àquilo que Deus falava com ele. A Bíblia diz que Noé, ele tinha as dificuldades naquele tempo lá, o povo estava muito corrompido, mas ele andava com Deus, ele era justo. Então, olha que ideia maravilhosa, que experiência maravilhosa é ouvir a voz de Deus, fazer tudo quanto Deus tem nos ordenado a fazer. Tanto que a arca sobreviveu ao dilúvio, 40 dias e 40 noites, chovendo muito, muito, muito. E depois, eu peguei umas informações aqui também, depois que acabou o dilúvio, ela ainda ficou ainda sobre as águas 150 dias, até as águas baixarem. Por que não acabou o dilúvio sair da arca, não? Houve ainda 150 dias para as águas baixarem. E eu anotei uma coisa aqui, ó. Precisamos ter Jesus como nosso orientador e fazer tudo o que ele nos ensina. Ouvir a sua voz e obedecer. Em Lucas 5:5, nós vemos a passagem da pesca maravilhosa. Quando Jesus chega no barco e fala assim, ó, lança a rede. Aí Pedro, um pescador experiente, fala o quê? Mestre, pescamos a noite toda, lançamos a noite toda, não pegamos nada. Mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Pedro, ele é muito inteligente, obediente. Senhor, eu tenho experiência no que eu estou fazendo. Eu sei o que é pescar. Mas já que é o Senhor que está mandando, já que é o Senhor que está falando, eu vou obedecer. E o resultado foi o quê, pessoal? O resultado foi muitos peixes. O resultado foi um milagre da pesca maravilhosa. Tanto que eles não conseguiam nem puxar direito. Isso é para quem tem fé. Obedecer à voz de Deus é para quem tem fé. E como que essa voz ela é obedecida? Como que essa palavra é obedecida? A palavra de Deus nos dias de hoje, irmãos, é a Bíblia. Quer saber sobre Jesus? Quer saber sobre Deus? Quer saber como se comportar como servo do Senhor? Abra a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Estude a palavra de Deus. É muito importante estarmos na EBD, Escola Bíblica Dominical. É muito importante estarmos no culto de ensino. É muito importante ouvirmos os ensinamentos dos nossos pastores, nossos presbíteros, pessoas que estão preparadas para ensinar a palavra de Deus. Observaram o que eu disse? Preparadas para pregar a palavra de Deus. Pessoas que têm realmente o compromisso com Deus. Porque nós vivemos num momento, acho que esse momento sempre existiu, gente, de muitas pessoas dizerem que são pastores, se intitulam pastores, presbíteros, se intitulam igrejas. E o que eles fazem? Pregam o que eles querem, ensinam o que eles querem. E o povo tem uma preguiça, desculpa a palavra, mas a palavra certa é preguiça, de abrir a Bíblia e estudar. De abrir a Bíblia e ver se o que aquele cara está pregando, se aquela mulher está pregando, se eu, Lília, estou falando, se é verdade. Todas as vezes que vocês ouvirem um ensinamento, receberem um ensinamento, não recebe logo de peito aberto, não. Abra sua Bíblia e pesquise, leia, para não ser o quê? Enganados, para não ser levado a qualquer vento de doutrina, de ensinamento herético, ensinamento herege. Tá? Que o Senhor nos dê essa iluminação na nossa mente, né? Para a gente ter sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus, mas também
ter a responsabilidade de estudar a palavra de Deus, para que nós possamos passar esse ensinamento a outros. Voltando aqui para a nossa reflexão de Marcos 4, 35 a 41, sobre a pesca, sobre a tempestade. E aí, gente, tópico 2 aqui que eu anotei aqui, ó. A tempestade chegou, o medo chegou. Medo de quê? Como está a nossa vida hoje? Às vezes estamos fazendo tudo certo, né? Vamos nos basear na nossa experiência, na nossa sabedoria, no nosso dia a dia, nosso trabalho, nossa casa. Eu sou mãe, lido com os meus filhos, com o meu esposo. Tem as mães que trabalham, tem os pais que estão aí no corre, e às vezes chega a dificuldade financeira, dificuldade de saúde, dificuldade espiritual. Quanta gente fria espiritualmente, não tem mais vontade de servir ao Senhor, vontade de ir à igreja. Quantas pessoas estafadas por tanto trabalho em cima delas. Que Deus nesse dia refrigere o nosso coração. Que o Senhor neste dia acalme o nosso coração, acalme a tempestade do nosso coração, acalme a tempestade dos nossos pensamentos, refrigere a nossa alma, nos dê força para continuar a caminhada. E que se existe algum medo que está nos atrapalhando, medo de talvez até de não conseguir colocar o pão na mesa, que os pais trabalham para colocar o alimento dentro de casa, tanto homem quanto mulher trabalhando. Vivemos nos dias modernos que todo mundo trabalha, que todo mundo faz a sua parte. E às vezes chega em casa estressado, aí encontra a esposa estressada, aí vem do lar ser um lugar de refúgio, um lar tranquilo, um lugar de discórdia, de bagunça. Ou então tá tudo certo no lar, mas vem um parente e atrapalhou. Irmãos, tenhamos paz em Cristo, tenhamos bonança na palavra do Senhor e paz aqui no nosso coração. Ore ao Senhor, peça ao Senhor que te oriente, peça ao Senhor que te dê graça, que te dê calma para lidar no dia a dia, para tentar resolver os problemas, porque os problemas existem para serem resolvidos. Existe um problema, não é para eu pegar esse problema e lançar sobre meu marido, sobre a minha filha, ou vice-versa, e arranjar uma confusão. Isso não vai resolver nada. Se existe o problema e tem a dificuldade em resolver o problema, o que a gente tem que fazer? Lançar sobre o Senhor, buscar resolver da melhor forma possível. Se existe alguma coisa que nos traz medo, deixar que esse medo ele venha a ser sanado pelo Espírito Santo de Deus. Vou partir para a parte 3, que diz o seguinte. Essa parte aqui eu mais gosto, né? A gente acaba nesse vídeo aqui mesmo, né? Que outros barquinhos também seguiam a Jesus. Outros barcos seguiam, ó. Marcos 4, 36 na parte B. Outros barcos também o acompanhavam. O que isso quis dizer? Isso quer dizer. Quando Jesus acalmou a tempestade, a bênção não foi só para os discípulos que estavam ali no barco, não. A bênção também foi para aqueles barcos que estavam ali no mar junto, que estavam seguindo eles. Quando a nossa vida está num eixo, quando a nossa vida está com Jesus Cristo, quando o Senhor está acalmando a tempestade do nosso coração, da nossa casa, somos abençoados. E quem está conosco, os nossos filhos, nosso marido, quem está conosco, os nossos familiares, a nossa vizinhança, o nosso bairro também é abençoado. Quando somos luz, a luz ela não fica guardadinha só para nós não, ela emerge. A luz, ela espalha. E como é gostoso quando isso acontece. Então, nesta manhã, fica esta palavra para você, minha amiga, meu amigo. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, ilumine o seu coração. Que você também venha ser luz com Jesus. Que a sua palavra tenha, que a sua boca tenha palavra temperada, palavra abençoada, palavra de esperança, palavra de bênção. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, me siga. Se tem alguma dica, pode falar. E ainda vou fazer o vídeo sobre as dicas sobre o departamento infantil, mas vai ser no outro, vai ser nesse aqui não, tá? Muito obrigada se você ficou até aqui. Que Deus te abençoe. Bom dia com Jesus. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus nesta manhã.